Graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Espero que estejam todo mundo bem, tá? Na paz de Cristo. Vamos aí para mais um estudo. Não é bem estudo da palavra hoje. Hoje eu vou embasar o meu vídeo do outro, sabe por quê? Hoje o tema do vídeo vai ser o seguinte. Esse vídeo aqui, eu vou tentar refutar ele, destruir os enganos que esse vídeo faz. Que essa pessoa está fazendo. Por quê? Mas com toda a educação, com toda a mansidão, eu vou fazer isso, tá? Respeitando a pessoa, não sei o nome da pessoa que fez esse vídeo. Lembrando vocês, meus irmãos, tomar cuidado. Não só quem frequenta denominações, para comparar com a Bíblia que vocês escutam, para não ser enganado, mas nas redes sociais. Porque no YouTube tem muitos também com aparência de santo, tem muitos falsos profetas que estão pregando no YouTube. Ou às vezes não é falso profeta, é uma pessoa de bem que crê no Senhor, mas que não está sabendo interpretar as escrituras com a ação do Espírito Santo. Então está interpretando com a mente religiosa, com a mente da carne. Essa pessoa, eu não sei, mas a gente tem um sexto sentido, que isso é um dom dado por Deus, que se chama o discernimento de espírito. Isso chama discernimento de espírito, que para alguns é sexto sentido. Essa pessoa que vai fazer esse vídeo, pelo sexto sentido que eu tenho e o jeito que ela fala, ela me parece religiosa, entendeu? Não dá para me saber que eu não conheço a pessoa, com certeza, mas só pelo jeito da pessoa falar, você já vê que a pessoa é religiosa, entendeu? Então eu comecei a ver o vídeo, mas depois eu pensei que era um vídeo interessante, que ensina coisa, mas ela ensina muitas coisas corretas, algumas coisas esse cidadão está até correto, mas ele desvirtua muito e eu vou mostrar para vocês o perigo que isso é, de vocês pegar pessoas religiosas ao extremo, porque ela impõe leis para você do Antigo Testamento e quer enfiar a goela abaixo e querer que a pessoa obrigue a cumprir essas regras, porque senão elas vão para o inferno, entendeu? E eu vou explicar até onde está certo e até onde está errado esses ensinos, tá bom? E é para destruir a armadilha do diabo na vida de cada um de vocês, tá? Isso é se vocês quiserem aceitar, tá? E lembrando que eu deixei um comentário para minha irmã lá no vídeo recente e vou como que fala? Vou responder ela no comentário dela com toda a educação, com toda respeito, do mesmo respeito e educação que ela teve comigo, embora ela falou uma coisa que eu não concordei, né? E eu vou dar essa resposta para ela com a educação, tá? Talvez ela seja nova inscrita, então ela não tenha entendido a minha fala, né? Aí ela fez o comentário lá que, né? Mas tudo bem, eu relevo, não guardo mágoa não. E só vou responder, e já fiz um vídeo respondendo e vou responder pessoa no comentário quando eu puder para ela, né? Explicando o que eu quis dizer, né? Porque ela interpretou que eu falei uma coisa que eu não disse. Então vamos lá. Ela interpretou do jeito dela. Então vamos lá. Vamos começar aqui. E essa irmã chama a irmã Solange, tá? Eu tô falando o nome dela para que se ela ver o vídeo ela saber, tá? Mas eu não tô criticando você não, tá, irmã? Eu não tô ofendendo você, nem desrespeitando. Só tô mandando esse recado porque você interpretou mal o que eu disse, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Caros ouvintes, a profecia que Jesus nos deixou para o tempo do fim já está se cumprindo, exatamente como foi predita. Preste muita atenção, porque infelizmente muitas pessoas estão perdendo a fé, e outras poderão seguir o mesmo caminho no futuro, simplesmente por ignorar essa mensagem tão importante. Mas do que estamos nessa falando? parte aí, até Nesse aqui ele vídeo, tá certo. Vou Vamos trazer ver. uma palavra que pode abrir os seus olhos. Vamos explorar o alerta que Jesus fez sobre o tempo do fim, um sinal assustador que já está se realizando. Esse vídeo pode ser muito importante para você, te ajudando a se proteger do que está por vir e evitando que seja enganado diante dos acontecimentos atuais. Então não saia daí, porque já vamos começar.
Vamos entrar no tema de hoje, e para isso, quero que voltemos a um capítulo da palavra extremamente profético. Um capítulo no qual se fala sobre uma série de profecias tremendas com respeito ao tempo do fim, e me refiro a Mateus 24. Um capítulo tão Até agora ele está pregando certinho, irmão. Mas você vai ver onde está o engano. Perguntaram ao Senhor Jesus. Aí está falando de engano e está levando engano. Quando acontecerão essas coisas? Até aqui está certo. Qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? E nesse capítulo 24 de Mateus... E fim do mundo aqui, irmãos, entendam que é o fim das obras que o homem criou. Deus vai destruir todas essas obras aqui, tá? Porque foi o homem criou... que nos auxilia, até nos ajuda de uma certa forma, mas ele criou com a intenção de escravizar a população menor, de ganhar dinheiro e de ganhar poder, entendeu? E não é isso que o Senhor ensina, entendeu? Então o Senhor vai destruir as obras, não vai destruir o mundo como destruir a terra, não é a terra. Deus vai destruir o que o homem construiu na terra, certo? Porque foi para ganhos ilícitos e para chegar no poder. Então... por isso que tem as catástrofes naturais. Quem controla as catástrofes naturais é Deus, entendeu? E Deus vai acabar também com fogo pelas guerras. Deus usa o próprio homem, entendeu? Que não quer se converter a ele, para poder ele mesmo se autodestruir, para ele acabar com o outro, entendeu? Não é que Deus quer que isso aconteça, não é isso. Deus chama arrependimento, mas o homem não quer. Então ele mesmo... deixa o homem se destruir por causa da incredulidade e a dureza do coração do homem. Então, o homem tem bombas nucleares hoje. Então, se o homem quiser soltar, ele destrói. Então, é assim que Deus vai destruir as obras, vai permitir que os homens mesmo se acabem, e depois os homens santos de Deus vão vir e vão construir do jeito que Deus quer. Deus vai intervir e mover esses homens pelo Espírito Santo dele, a construir novos céus e nova terra. O céu quem vai construir é Deus, e a nova terra são os homens conduzidos pelo Espírito Santo e pelo Espírito dos anjos, que vai auxiliar os homens a construir, fazer uma nova terra onde vai habitar a justiça, e o Senhor vai reinar aqui, entendeu? É o que diz Apocalipse, né? Ele vai reinar por 1000 anos. Então, né? Vamos ver. Vamos prestar atenção aqui mais nas coisas aqui. Uma série de sinais tremendos que nos avisariam quando estivéssemos próximos ao retorno do nosso Senhor. Sinais como, por exemplo, guerras e rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, entre muitos outros sinais. Comente abaixo nos comentários quais outros sinais Jesus indicou nesse capítulo. A primeira coisa que Jesus destacou quando os discípulos perguntaram sobre os sinais do fim dos tempos não foram as guerras, rumores de guerra, pestes, fomes ou terremotos. Ele deu grande importância a outro sinal. Em primeiro lugar, Jesus alertou sobre algo que seriam os falsos cristos, falsos profetas e falsos mestres, porque o Senhor respondeu primeiro dizendo: tenham cuidado para que ninguém engane vocês, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos, hein? Meu caro ouvinte, a muitos, não é pouco não, enganarão a muitos. Daqui está tudo certo. Que nesse capítulo, o primeiro alerta profético que Jesus faz para o fim dos tempos não está relacionado a fenômenos naturais no céu ou na terra, mas sim ao grave perigo da apostasia e do engano, que abalará a fé de muitos. Jesus não se refere apenas a falsos cristos. Exatamente. No versículo 11, ele também avisa sobre falsos profetas. O principal aviso de Jesus para o fim dos tempos é sobre a presença de falsos mestres e profetas e o período de engano que se aproximará. Esse é o primeiro sinal que Jesus nos deu. O engano que surgirá nos últimos dias, um sinal de que o retorno do nosso Senhor está próximo. Se você acredita que a volta de Jesus está perto, deixe um forte like e comente abaixo. Eu acredito que Cristo vem logo. Então, isso daí funciona assim, irmãos. Por que muitos falam assim, desde que o meu avô falava que Jesus ia voltar, morreu e nunca voltou. Meu pai falava que Jesus ia voltar, morreu e nunca voltou, Jesus. Né?
Porque Jesus está retardando o tempo para mais pessoas se salvarem, porque ele quer dar a oportunidade que todos se salvem. Mas ele sabe que nem todos vão se salvar, mas tem almas que vão ainda se salvar, que vai ser tocada pela palavra. Por isso que ele não vê ainda. E outra, as pessoas têm que entender que o tempo de Deus é diferente do tempo nosso aqui. Deus não trabalha na esfera do tempo. Então, por isso que a palavra fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não retarda. Está em Pedro, em Judas isso. Deus não retarda a sua promessa da sua vida como muitos têm por tardia. Ele está só dando mais tempo para que as pessoas se convertam. Mas vai ter o tempo que vai chegar que ele vai vir mesmo. E ele vai vir como ladrão, sem aviso. Está escrito lá na palavra, tá? Que ele vem como ladrão de noite. Quem não estiver vigiando e esperando a vida do Senhor e de vivendo uma vida reta, vai ser pego de surpresa. Aí não vai se salvar. Entendeu? É o que diz a palavra, tá? Não sou eu que falo, não. Sempre vou frisar isso agora com veemência, porque para as pessoas não interpretar. Por isso que eu sou detalhista. Aí muita gente fala assim, a minha irmã, por exemplo, fala muito isso, você é muito detalhista, filho. Eu falei, lógico, porque senão a pessoa interpreta do jeito dela. E mesmo sendo detalhista, ainda faz a interpretação, não é do jeito que eu quis falar. As pessoas interpretam do jeito delas. Agora preste atenção, pois não só Jesus alertou sobre isso, mas muitos homens de Deus na Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram advertências semelhantes. Um exemplo claro foi o apóstolo Paulo, que reuniu os pastores da região em Mileto e os advertiu, dizendo: Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos ferozes que não pouparão o rebanho. E até dentre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Observe que Agora observe, que nem ele falou, observe que ele está falando uma coisa assim, dentre vós sairão. Só que ali, preste atenção, irmãos, aí ele fala que esses falsos profetas são, da maneira que ele fala, dá a entender que estão fora das ditas igrejas. Não, eles saem de lá, de dentro das igrejas. Porque se são falsos profetas, não são ateus, não são incrédulos, são pessoas que conhecem a palavra, mas que distorce. Então sai dali. Então, mas do jeito que ele fala, é como se as pessoas, esses falsos profetas que ele está falando, saíssem do mundo, pessoas incrédulas, entendeu? Que faz o papel de falso profeta. Isso é errado, porque a Bíblia é bem clara, se você estudar ela, que os falsos profetas saem de dentro de uma falsa igreja, certo? E são falsos profetas, porque já diz a palavra falsos. Para ser falso, ele tem que conhecer alguma coisa, ele tem que ter conhecido alguma verdade para distorcer, igual o diabo faz. O diabo não estava no céu? Então, é a mesma coisa, irmãos. É isso que as pessoas não entendem. Aí ela acha que os falsos profetas são aqueles que não estão nas denominações. Não, são aqueles que estão lá dentro. Tá? E isso as escrituras provam. Só não vê quem não quer, porque está arraigado no sistema religioso há muitos anos e não consegue se livrar dele. Porque acha que se sair de lá, elas desvia do caminho. Se eu não sair e não desviei, pelo contrário, eu fiquei mais forte na fé. Por que vocês não conseguem? Eu não sou melhor que ninguém, certo? É porque a pessoa quer as coisas mastigadinhas e os pastores facilitam, entendeu? Então as pessoas não querem se dedicar aos estudos da Bíblia, não quer ela mesma buscar na fonte. Ela quer as coisas fáceis. Lembre-se que Jesus falou, a porta larga, o caminho fácil leva à perdição. A porta que leva à salvação é o caminho estreito, o caminho difícil. Pedida de Mileto, o apóstolo Paulo tem que ter dedicação, tem que ter interesse. A chegada de mestres e pessoas dentro da própria igreja que se levantariam para enganar os outros. Sim, ele falou lobos certo. Ferozes disfarçados de ovelhas. Paulo alertou sobre isso, porque é uma das maneiras mais perigosas de introduzir falsos líderes na igreja. Ele também advertiu seu discípulo Timóteo em sua primeira carta. Porque essas pessoas, irmãos e irmãs, elas não entendem, essas pessoas que eu digo são as religiosas. Por estar arraigado muitos anos lá e achar que eles são homens de Deus, os líderes, né? Ela não entende que igreja
E esse homem que está falando aí ele provavelmente é um que frequenta denominações, certo? Pelo jeito que ele fala. Só que ele não entende que igreja não tem nada a ver com aquilo. Igreja é a reunião de pessoas que creem no nome de Jesus e na morte e ressurreição de Cristo. Que são pessoas que creem nisso, ganham a salvação pela essa fé, depositada na morte e ressurreição, na obra de Cristo na cruz, e acrescentada ao corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, que isso é a igreja. A formação do corpo de pessoas, de vários membros. Entendeu? Não tem nada a ver com a denominação, não tem nada a ver com o templo religioso, não tem nada a ver com isso. Igreja não tem nada a ver com isso. Enquanto a pessoa não entender isso, ela vai sempre defender uma igreja de pedra, que, porque tem falsos mestres. Lógico que tem falso mestre lá, é a falsa igreja. Porque de Apocalipse fala, falsa noiva, falsa igreja. Vai ser queimada, tá lá. Por que muitos não lêem o livro de Apocalipse? Tem medo do quê? Se você já está entregue na mão de Jesus, você não tem que ter medo do juízo final nem nada. Ué, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vai lá conferir se não está lá isso lá. Que esse problema se manifestaria de forma mais intensa no fim dos tempos, conforme ele disse. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e se dedicarão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora ele está serão ensinando enganados certinho. por mentiras hipócritas e terão suas consciências cauterizadas. Mas isso aí está em Timóteo, tá? Enquanto é o que eu falei, enquanto a pessoa não entender o significado da palavra igreja, elas vão ser enganadas. Entendeu? Quando uma pessoa entra na mente dela que igreja não tem nada a ver com o prédio, nem com uma denominação, nem um lugar que você frequenta, aí a mente da pessoa é liberta. E isso daí quem está por trás é Satanás, que aprisiona a pessoa nessa crença de que igreja é um lugar físico, é um lugar que tem um monte de pessoas, você tem que estar reunido num monte de gente, né, para você estar em comunhão. Comunhão você tá, não é a quantidade de pessoas, é a quem está no centro da reunião, e pode ser 4 pessoas, 6, 10, não importa a quantidade nem o local. O importa é quem está no centro da reunião. Você está reunido na sua casa? A nome de quem? Do Senhor Jesus? Então pronto, é isso que importa. Agora, se é em nome de outra coisa, aí Jesus não está lá presente. Se está, ele não faz parte dali. Entendeu? É isso. As pessoas não entendem isso. O apóstolo Paulo continua falando sobre a apostasia, de maneira semelhante ao que Jesus alertou em Mateus 24. E a apostasia, para que seja bem claro, que muita gente também não entende isso. A desistência da fé que ele fala aí é sair das igrejas de pedra. Não, desistência da fé é você parar de acreditar nas verdades bíblicas, de acreditar na palavra de Deus, de tudo que fala lá. Porque você tem que acreditar em tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não só no que você quer, não só naquele que te convém. Entendeu? Essa é a apostasia verdadeira. Não é apostasia que nem fala assim, você está desviado porque saiu da igreja. Não, isso daí não é desviado. Desviado é você sair do ensino da palavra. Isso que é desviado. Não tem esse versículo lá na Bíblia que fala você está desviado da igreja. Não existe isso. Quem inventa isso são os religiosos. A pessoa não estuda e fica acreditando nesses falsos mestres aí. Ele descreve um tempo terrível em que surgiriam falsos mestres, inspirados por demônios, para enganar o povo de Deus com heresias e doutrinas falsas que afastariam os irmãos da fé. Portanto, meu caro ouvinte, todas essas passagens de Jesus, Paulo, Pedro e Judas convergem para um único aviso. No fim dos tempos, haveria uma grande apostasia e muitos falsos mestres se levantariam. Agora gostaria de saber, será que já estamos vendo falsos mestres, falsos profetas e heresias terríveis entre nós? E muito, hein? Deixe seu comentário abaixo. Vou falar uma coisa. Deus me avisou, irmãos. Falou comigo dentro da minha alma. Falou assim, se prepare que o tempo que vocês estão vivendo vai ser o tempo de engano sem precedente, como nunca houve na face da terra. Nem no tempo dos apóstolos, que tinha engano já, não era igual está tendo hoje. De tantos falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores que estão se levantando no mundo para enganar as pessoas. São ministros de Satanás,
que Paulo fala em 2 Coríntios. Sim. Quero destacar transfigurado ensinamentos e ministro da justiça, transfigurado e anjo de luz. Preste atenção, pois o terceiro e último é um dos mais perigosos e sutis que estão se manifestando atualmente. Fique atento a isso. Em primeiro lugar, só não vou concordar com duas coisas que ele fala. Está se espalhando na igreja, chamada cristianismo progressivo. Isso aí é essa que eu não concordo. Essa abordagem tenta desacreditar a Bíblia. Não, isso aí tá certo. Reinterpretar as doutrinas bíblicas. Isso aí ele tá certo. O cristianismo progressivo promove a ideia de que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. A ideia é remover certas passagens, alegando que isso foi dito por Paulo, mas é apenas a opinião dele. Então não isso se é verdade. A igreja. Ou esse mentira, trecho não se aplica. Porque por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. As mulheres não podem usar de autoridade de homens para ensinar a palavra, a não ser que elas ensinem para as filhas, para as mães ali entre elas. Mas assim como o homem foi chamado para exercer a autoridade para com Deus, ele é a cabeça da mulher, como a Bíblia diz. Então, aí as mulheres não aceitam isso, então elas já estão erradas. Por quê? Porque é uma determinação do Senhor, não é de ensino de Paulo. Aí é onde que eles distorcem. Isso foi opinião de Paulo. As igrejas de hoje falam isso, que a mulher pode se virar pastora na igreja, fazer isso. A Bíblia é bem clara, irmãos. Entendeu? Isso daí é distorção da palavra para satisfazer a vontade de homens. Entendeu? Homens corruptos e réprobos contra a fé. Não quer dizer que a mulher não possa falar da palavra? Pode. Mas enquanto o homem, que é o cabeça, ela não pode exercer, ocupar o lugar do homem, de pregador, de pastor, para ela se fazer pastora no lugar do homem. Não pode. A Bíblia é bem clara. Entendeu? Isso é uma apostasia, porque você está distorcendo a verdade para satisfazer a sua vontade. Você não quer ir de conta com a verdade. Entendeu? Não importa se a verdade está me afetando a minha conduta que está incorreta ou a sua. O que importa é que você tem que se olhar de dentro para fora e corrigir o que está errado em você e aceitar o que está escrito na palavra. E mesmo que ela te confronte. Entendeu? Confronte o seu erro. Não você pegar, ele não que é ensino de Paulo. Toda a escritura é palavra de Deus. Não tem essa. Agora ele vai distorcer uma coisa. Ele fala dos outros, presta atenção. Por isso que eu falo, tem que comparar com a Bíblia tudo. Nosso contexto. Eles dividem a Bíblia entre o que consideram ser a palavra de Deus e o que não é, com base em seus próprios critérios. Isso é verdade. Além disso, ensinam a relativizar o que a Bíblia diz, levando em conta o tempo, a cultura e o contexto. Mas isso aí ele já está errado. Essa parte ele já está errado. Porque a Bíblia, ela sim, você tem que levar o contexto histórico dela para você interpretar a Bíblia, sim. Entendeu? E o tempo. Por exemplo, se você... Aí ele já está querendo colocar regras do Antigo Testamento hoje para as pessoas cumprir. Gálatas, vai em Gálatas. Paulo fala que se você andar na lei do Antigo Testamento, você está debaixo da maldição. Está escrito em Gálatas, sem pormenores, certo? Então, por exemplo, então você quer andar obedecendo a Bíblia toda, é isso? Então vamos lá. Então tá. No Antigo Testamento se mandava apedrejar a mulher adúltera. Hoje se apedreja, então tem que cumprir isso daí. Todas as adúlteras que traíram o marido ou o homem que trai a mulher e for adúltero, tem que morrer apedrejado. Porque isso acontecia no Antigo Testamento. Leia a Bíblia. Tá vendo como que é o negócio? Quer dizer, a parte boa do Antigo Testamento tem que valer hoje. As que são ruins, aí ninguém quer cumprir. Aqui, abre do olho. Um olho aqui, outro lá, né? Malandros, cara, malandro. Então, ele já está aí errado, porque tem que levar o contexto histórico, sim, tem que relevar para que época foi escrita, porque a Bíblia se entende assim, para quem foi falado, porque às vezes Deus fala certas coisas por determinado povo. Não, algumas coisas que era para Israel servem para a gente também, entendeu? Não estou falando que não. Por exemplo, não matarás, não serve só para Israel, serve para todas as nações. Não cobiçar o que é do próximo também serve para nós e para Israel, para o povo judeu, certo?
Mas tem coisas específicas que Deus está direcionando ao povo de Israel, sim, não é para os gentios. Entendeu? A nova aliança, Paulo era o doutor dos gentios. Entendeu? Os outros apóstolos começaram pregando primeiro para os judeus. Entendeu? Então tem que ter esse entendimento. Aí ele já está errado nessa parte aí que ele está falando. Perigosa porque ataca o fundamento do Evangelho, da fé e da doutrina cristã, que é a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Pedro, temos a palavra profética mais Toda a palavra é de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mas tem que entender o que é para o dia de hoje e o que não é. Tem coisa que não é para apedrejar, tipo o dia de hoje, irmãos. Ou com então, aí, ó. Ela permanece a mesma e sempre permanecerá. A mesma mas tem que entender o contexto, sim. E o histórico. O falso ensinamento que está surgindo agora é o evangelho carnal, ou seja, um evangelho que é mercantil e avarento. Aí está errado mesmo. É interessante notar vendendo que quando a palavra de Deus sobre apostasia e falsos mestres nos últimos tempos, ele disse que muitos seguirão suas práticas destrutivas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Com avareza, eles explorarão vocês com palavras falsas. O julgamento isso contra é verdade, eles isso que tá não tarda, e a sua destruição. O primeiro erro que eu vi foi esse que eu acabei de dizer a vocês. Há pessoas avarentas que ensinam, por exemplo, que você deve pagar para receber milagres, como comprar milagres para seu filho, ou a salvação da família com dinheiro ou ofertas. No entanto, tudo o que recebemos de Deus porque no tempo é pela graça, pela fé. Você bota a fé e pede Deus te dá por misericórdia, graça e compaixão pela sua fé. O que Deus quer é a fé, a crença, entendeu? Que nem no tempo da Inquisição Católica, se vendia salvação, lugar no céu, entendeu? Aí veio Martinho Lutero, que saiu do catolicismo, fundou o protestantismo, que protestantismo é protestar contra uma coisa que está errado. Não é você criar uma denominação que nem fizeram. Aí pegaram os ensinamentos de Martinho Lutero e inventaram denominações. Aí vieram os puritanos, obedeceram a Bíblia, tudo que estava lá por um tempo, e depois começaram a criar outras denominações e se desviaram da verdade. Aí é onde nasceu as religiões e as denominações. Saiu ali, da Igreja Católica em diante. Até Constantino colocou vários tipos de paganismo nas religiões hoje. Por isso que tá essas bagunças que tá hoje. O imperador Constantino, ele fez isso. Entendeu? Disse que se converteu, entre aspas, né? E colocou paganismo no meio do cristianismo. A unção, a cura e os milagres não podem ser comprados com dinheiro ou ofertas. Agora eu pergunto, se eu falei isso aqui, ó, e isso pode pesquisar em qualquer lugar, da história do cristianismo, a história do cristianismo não está na Bíblia, irmão, está nos canais, aí você tem que buscar no YouTube, história do cristianismo, né? Aí tá lá, né? Como que o contexto histórico não tem relevância? Como que você não tem que interpretar a Bíblia, como ele falou aí, pelo contexto histórico, ou para quem foi escrita ou para quem não foi? Lógico que tem, senão você vai cair em erro. E Deus deseja abençoar e prosperar você em todas as áreas, inclusive financeiramente. É interessante notar que o apóstolo Pedro já havia previsto que no fim dos tempos, muitos mestres promoveriam um evangelho carnal e enganoso. Agora eu te pergunto, estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje? Sim, muito. A terceira heresia. Agora eu acho que é essa que eu não concordo também. Vamos ver. Ele vai falar a libertinagem moral, baseada em uma interpretação abusiva da graça de Deus. Isso, até aqui ele está certo, ele vai errar aqui, ó. Quer ver? Liberal, quer ver o que ele vai falar? Sobre santidade ou pureza e que encoraja as pessoas a pecar. E continuar pecando, afirmando que uma vez salvo, sempre salvo. Aí é que ele erra, ó. Aí é que ele erra de novo. Porque o que está acontecendo, irmãos? Aí eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu não vou nem correr ele todo, que é muito grande, ó. Falta muito, tá? Eu só queria pegar essa parte aqui para orientar vocês nos dois erros que ele teve. Porque eu já vi esse vídeo todinho várias vezes e ele só tem esses dois erros que ele fala. O resto está de acordo com a Bíblia, o que ele está falando.
Então, o que acontece? Ele fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí ele está criticando que a salvação se perde. E isso é uma mentira. Não sei se ele não está falando, eu não creio que ele seja falso profeta, tá? Eu creio que aí ele está sem entendimento nessa área, nessa parte aí. Porque a escritura é bem clara, ó. Não entristeçais, tá em Efésios isso aqui, procure na sua Bíblia. Eu não sei, não lembro, acho que é Efésios 2, tá? Capítulo 2, eu não lembro o versículo, tá? Efésios 2. Então está escrito assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, se Deus está falando para você não entristecer, porque se você fizer algo errado e pecar, você vai entristecer o Espírito. Por isso que a gente, quando faz coisa errada ou peca, a gente se entristece. Porque o Espírito que está dentro de nós se entristece. Entendeu? Porque a gente vai arcar com as consequências do nosso erro. Então o que acontece? A qual fosse selado. Você sabe o que é selado? Quando se mandava uma carta antigamente, você selava ela para o destino, para aquela pessoa lá. Tinha que chegar naquela pessoa, o destino era só para aquela pessoa. Mesma coisa é assim, você foi selado com qual destino? Para o reino eterno. Então Jesus falou, ninguém arrebata da mão do Pai. O Pai que mais deu é maior que tudo. Então o verdadeiro cristão, estou falando do verdadeiro, como ele disse aí, tem falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, mas também tem falsos cristãos. Então, eu estou falando do cristão verdadeiro, que se converteu genuinamente, se arrependeu genuinamente dos seus pecados. Esse não perde a salvação. A Bíblia é bem clara nisso daí, certo? Quem perde a salvação não é que perde, é que nunca foi salvo, ela só foi o religioso, entendeu? Então ele está falando ali o quê? De hipergraça. Ele vai falar assim, que porque se prega uma hipergraça hoje. Eu concordo com ele que não é hipergraça, não existe. É graça. O que é graça? Graça é favor imerecido, que Deus dá pela fé, mas a gente não merecia por nós mesmos. A gente merece pela nossa fé que nós depositamos no Filho de Deus. Mas pelas nossas obras não, irmãos. Pelas nossas obras nós não merecemos, porque somos falhos, pecadores. As nossas obras, mesmo que fosse boa, ela já está contaminada com o erro do pecado. Entendeu? Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Vai para a carta de Romanos que lá você entende isso daí. Tá? A carta de Paulo a Romanos. Aí, o que acontece? É aí onde tem o equilíbrio, que Jesus pega o equilíbrio. E as pessoas, ou ela é 8 ou é 80. Ela vai de extremo a extremo, e não pode ir nos extremos. Por exemplo, ou é uma graça libertina, que você pode fazer tudo o que você quiser, Jesus já morreu, já pagou o seu pecado, então você pode viver do jeito que você quiser, pode pecar à vontade, que você vai para o céu. Isso é uma graça libertina, é o que chamo de hipergraça, isso é uma mentira, tá? Ponto. Agora tem uma outra graça que os religiosos querem transformar em regra do Antigo Testamento, que eles querem aplicar lei do Antigo Testamento na nova aliança, porque se é uma nova aliança, não é antiga. Concorda comigo? Como é que você vai pegar a regra da antiga aliança e colocar na nova? Se é Novo Testamento, é novo, não é antigo. Certo? Então, tem certas coisas da lei que a gente ainda cumpre hoje, que são as leis morais. Certo? Não matarás, não desejar o que é do próximo, não roubar, não adulterar. Essas leis a gente cumpre, que foi dada lá no Antigo Testamento. Agora, cerimoniais, festas, lei tipo apedrejamento por pecar, tudo isso a gente não cumpre mais, certo? E eles querem aplicar. Aí é uma graça com regras excessivas. Então, nem é 8 nem é 80, é só graça. E o que é graça? Graça, você vai andar assim, você não vai andar por regras de homem nem religiosa. Você vai andar pelas regras da sã doutrina dos apóstolos, que eles passam o ensinamento como a gente deve viver pela palavra. Você vai na Bíblia, a Bíblia vai te orientar. Ó, você pode isso, você não pode aquilo, você pode isso, você não pode aquilo. Não regras de uma religião que traz obra da lei para dentro da obra da graça. Entendeu? É isso que eles não entendem. Até nesse daí ele tá... Foi 2 pontos que eu discordei dele, que ele tá errado. Né? E essa dele falar da graça aí, ó. Quer ver? Deixa eu dar uma sequência aqui, ó. A palavra diz em Judas 1,4: porque alguns homens se infiltraram entre vocês, que há muito foram designados para essa condenação.
São ímpios que pervertem a graça de nosso Deus em libertinagem. Só que aí, e negam nosso único Senhor. Só que aí ele não colocou o verdadeiro, a tradução certa, porque estava falando aqui ímpios, né? Ímpios dá a impressão que é pessoa do mundo. Não é a pessoa do mundo, tá escrito falsos pastores. Aí já não tá, ó. Aqui, ó. Senhores e mestres, Jesus Cristo, não. Aqui não tá. Mas tem falsos pastores, ele não coloca esse versículo aí. Por que ele não coloca? Tá dizendo que é falsos pastores. Lá em Judas. Jesus Cristo. Um dos princípios mais importantes da palavra é que nosso Deus é santo e que devemos ser santos porque Deus é santo. No entanto, esses mestres modernos ensinam a falsa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Não, isso não é falsa doutrina, de novo. Tá vendo? Eu queria pegar esse ponto aqui. O verdadeiro cristão, ele tá salvo e ele não perde a salvação. Ele é salvo para sempre. Certo? Aí, ele dá para ver que ele é religioso por causa disso. Porque os religiosos ensinam que você perde a salvação. Ah, mas por que aquelas que estão na igreja, que é chamadas igreja, né? Muitos dizem que não vão ser salvos. Porque eles não são salvos, eles são religiosos. É diferente, irmãos. Uma pessoa religiosa, porque, você pode ver, presta atenção nessas pessoas que vão na igreja. Não estou generalizando, tá? Fique bem claro, não estou falando que são todas que frequentam essas ditas igrejas que são assim. Alguns, a maioria, mas não todos. Então, eles frequentam a religião, mas eles têm mudança de vida? É isso que você tem que olhar, porque conversão é mudança de direção. Você que roubava não roube mais, você que enganava não engana mais, tem muitos lá dentro da igreja enganando, certo? Inclusive líderes religiosos. Você que trapassava não trapaceie mais, você que adulterava não adultera mais, tem muitos lá adulterando, certo? Eu não estou julgando, eu estou falando de acordo com a palavra para vocês entenderem, tá? Que quem julga é Deus. Eu só estou explicando o que acontece lá dentro de enganação. Adulteram, que mais? Comercializa a palavra de Deus, pede o dízimo, entendeu? Então, esses daí nunca foram salvos, só são religiosos. Tem salvo lá dentro? Tem, porque Apocalipse fala, sai daí, povo meu, para não correres no pecado deles, porque eu queimarei tudo, entendeu? Então, se Deus manda sair, é porque tem pessoas sinceras lá dentro que estão sendo enganadas, por falta de conhecimento bíblico, entendeu? Mas são sinceras de coração. Essas que são salvas verdadeiramente nunca vão perder a salvação. Isso não quer dizer, irmãos, que aí é onde que mora o perigo. O fato de você não perder a salvação não quer dizer que você possa cometer pecado à vontade, que você vai ser salvo. Quem pensa assim é outro que nunca foi salvo. Porque o que é salvo, ele vai lutar e fugir do pecado o máximo que ele puder. Lógico que a gente ainda habita no corpo de carne, sujeito a falhar. A gente vai falhar. Entendeu? A gente vai falhar uma vez ou outra, certo? Mas a gente não vai viver no pecado. É isso que eu estou falando. Viver na prática, que nem diz João. Agora eu pergunto para esses aí que falam que perde a salvação. Então você tem que ser perfeito, totalmente perfeito. Ou seja, você não pode pecar, você não vai poder pecar nunca. Porque se você pecar, você vai para o inferno, certo? Agora eu pergunto, mesmo nós, ou esses que já são convertidos, verdadeiros cristãos, genuínos, eu pergunto, você consegue ficar a vida inteira até a volta de Jesus e até você morrer sem cometer um único pecado na vida? Seja sincero de coração, não lubridie a palavra. Seja sincero de coração e fala, você consegue viver sem pecar até a vida do Senhor Jesus ou até a sua morte? Você cometeu um ato pecaminoso só? Então você é mentiroso, porque a palavra de Deus fala em João que quem disser que não tem pecado é mentiroso e a palavra da verdade não está nele. Então, eu não estou aqui incentivando o pecado, entendam, eu estou querendo dar esclarecimento, porque do jeito que ele fala, é como se você pecasse uma vez que você tropeçasse sem querer ou falhasse porque você está numa carne sujeita a pecar, com uma carne contaminada, mesmo tendo o Espírito Santo, você está sujeito a tropeçar. Você não pode viver em pecado, porque a palavra de Deus, que é a semente de Deus, está em nós. Então a gente não vive na prática do pecado, uma vez ou outra você vai pecar.
entendeu? Então você vai para o inferno, porque você pecou. Então, esse mesmo que fala essas coisas, será que ele nunca comete um único pecado? Porque pecado, para os religiosos, é só coisas imorais, sexuais. Só que mentir é pecado. Só que enganar é pecado. Certo? Agora eu tô com a ira do Senhor, não é a minha ira não. É o Senhor que se indigna, porque eles põem fardos pesados na costa dos outros, como se eles nunca falhassem. Mesmo um verdadeiro cristão ou um verdadeiro profeta de Deus, ele falha, vai falhar até a vida do Senhor, até a sua morte. Ele só não pode viver na prática, viver cheio de frutos pecaminosos, ou seja, ele trai, ele mente, ele engana, ele distorce a palavra. Isso é frutos do pecado. Aí esse nunca foi salvo. Agora, se você erra numa área ou tropeça uma vez ou outra, isso todos nós somos sujeitos, irmãos. Ninguém é perfeito, ninguém está com o corpo glorificado aqui para não pecar nunca mais na vida. Entendeu? Então, quando o Senhor Jesus falou para a mulher adúltera, vai, não peques mais, ele sabia que ela ia pecar. Está falando para ela não repetir, não ficar na prática do adultério. Entendeu? Mais, porque agora Jesus já tinha perdoado ela. É isso que Jesus falou. Porque se nós não pecamos mais, eu quero ver comente aqui, que nunca comete nenhum pecado. Eu não estou falando só de parte sexual, não. Eu estou falando de mentira, de engano, de trapaça, de distorção da palavra, de você não comete um sequer. Eu duvido e bato aqui que eu duvido que você, uma pessoa é impecável. Se você é impecável, você já tem o corpo glorificado. Então não era para você estar aqui. Porque você vai se achar melhor que os outros e vai ficar apontando, falando que os outros vão para o inferno. Porque uma vez você escorregou. O verdadeiro crente, quando ele escorrega na lama, ele não quer ficar lá, ele quer sair, ele pede ajuda para o Senhor. Já o outro que é falso, ele quer se lambuzar na lama. Ele gosta do pecado. Vamos supor, a pessoa está na orgia, ele quer ficar lá na orgia. Tenho muita mulher para mim, tenho muito homem, entendeu? Ele gosta daqueles prazeres mundanos. Não só sexuais, mas qualquer tipo de prazer mundano. Agora o cristão não, ele escorrega ali, mas ele foi um acidente. E isso vai acontecer até a nossa a saída desse mundo ou até o Senhor Jesus voltar. Agora fica botando fardos na costa da pessoa, exigindo que a pessoa seja perfeita, como se falando que a pessoa, se ela escorregar, ela perdeu a salvação, então. Para com isso, rapaz. Para de pôr essas regras religiosas na mente da pessoa, porque aí a pessoa fica confusa a mente dela. Aí ela por isso que tem muita gente né, tirando a própria, né? Porque muitos pastores já fizeram isso. Por quê? Porque essas ideias que colocam na mente da pessoa, eu não sou digno, olha aqui, eu pequei de novo, caí. É um acidente, às vezes ela fica alucinada. Aí ela fala, eu não consigo vencer esse pecado aqui. De vez em quando eu estou pecando, mas é de vez em quando, não é toda vez que você está pecando. Isso vai acontecer. Então aí a pessoa vai e se mata, porque ela acha que não consegue vencer o pecado, aí na mente dela, né? Porque os religiosos botam isso na mente dessas pessoas, ela vai lá e comete um atino de tirar a própria vida, né? Entendeu? Então, cuidado com o que vocês escutam desses caras, examine com as escrituras. Está escrito em Efésios que quem é selado não perde a salvação. O máximo que pode acontecer com você é arcar com as consequências do seu pecado. Que Deus não vai querer isso, mas aí dependendo das consequências vai até a morte física, entendeu? Agora, ficar falando que se você cometer um deslize, eu não estou incentivando ninguém a deslizar, irmãos. Eu estou orientando, dizendo que mesmo a gente lutando contra o pecado e fugindo dele, fatalmente uma vez ou outra perdida você vai cair. Não tem como, entendeu? Não tem como, a gente não tem corpo glorificado ainda. Entendeu? Então, aí as pessoas colocam fardo em cima da pessoa, em vez de chegar para a pessoa, irmão, confesse seu pecado, tente lutar contra, pede essa força do Espírito Santo, para que ele te fortaleça, para que você não peque mais, né, nessa área. Não, aí a pessoa já vem com o dedo na ferida apontando. Não, você tem que largar disso, senão você vai para o inferno. Não é assim, gente. E também não é hipergraça. Não, peque à vontade, que Jesus já pagou. Você pode pecar à vontade, passar a mão na cabeça da pessoa. É equilíbrio.
pessoa tem que aprender a ter equilíbrio, não é extremos. Entendeu? E aí, um vai ao extremo da religiosidade e o outro vai ao extremo da libertinagem. Então é isso aí, irmãos. É o vídeo que eu vim para poder tirar fardos da costa da pessoa, mas o fardo que eu quero tirar, em nome de Jesus, não é o fardo para você pecar à vontade. Não use da graça de Deus para dar ocasião ao pecado. A gente tem que, é aconselhado pela palavra a lutar e a fugir do pecado o máximo que a gente puder com a força do Espírito Santo de Deus. Leia as Escrituras, ore Deus, peça força, que você e bote em prática o que você aprende nas Escrituras, que Deus vai te capacitar. Isso também não quer dizer que você não, uma vez ou outra você não vai falhar, mas você vai falhar cada vez menos, entendeu? Para tirar esse peso aí. Ah, não, se você escorregar uma vez por acidente, que pode muito bem acontecer com qualquer um de nós, então você já vai para o inferno. Você não tem salvação, você perdeu sua salvação. Ah, vai. Sim, olha, essas coisas me revoltam, cara. Eu sou manso, irmão. Eu sou uma pessoa bem mansa, bem educada, bem respeitoso, sei conversar com as pessoas. Mas se tem uma coisa que me revolta e que revoltava o Senhor Jesus, porque ele derrubou os comerciantes lá, derrubou, chicoteou tudo. Estão fazendo da casa do meu pai que ouviu de ladrão, entendeu? E quer dizer, na época dele lá tinha o templo, que era templo religioso, era a época da lei, né? Depois, no ano 70, mais adiante, depois da morte e ressurreição do Senhor, o templo foi destruído e Deus começou a habitar dentro das pessoas pelo seu Espírito. Mas essas coisas aí, esses enganos, é o que me revolta. Jesus era compassivo com os pecadores. Não é que ele... Paulo fala, não é que Jesus é ministro do pecado. Que nem fala lá, estão acusando Jesus de ser conivente com o pecado. Ele não era conivente, ele queria mostrar para as pessoas pecadoras que tinha salvação para elas, que ela podia abandonar o pecado, mas de uma forma mansa. Ele não vinha acusando, pondo o dedo igual esses religiosos. Se você não larga o pecado, você vai para o inferno. Não é assim que se prega o evangelho, meu Deus. Entendeu, irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe e beijo no coração de vocês. Essas coisas aí desses falsos mestres aí, ou pessoa que não é falso mestre, que nem é o caso desse, não acredito que ele seja falso, mas ele está enganado, e essas duas coisas que eu falei, irmãos. Ele está enganado, porque a salvação de um verdadeiro cristão não se perde. O que não tem salvação é o que é só religioso, mas não teve mudança de vida. Esse nunca foi salvo, nunca nasceu de novo, nunca se converteu verdadeiramente. Só frequenta uma igreja, uma denominação, só isso. Né? E põe uma pose lá de santo. Tá? Obrigado. Compartilhe, deixa o like e até o próximo vídeo.